Você já tomou Tadalafila e sentiu uma dor de cabeça tão forte que estragou o momento? Já olhou no espelho e viu seu rosto todo vermelho, como se tivesse corrido uma maratona? Já ficou com o nariz entupido na hora H e achou que estava gripado? Se a resposta for sim para qualquer uma dessas perguntas, você não está sozinho. Milhares de homens passam exatamente pelos mesmos efeitos colaterais. E o pior, muitos deles suspendem o tratamento por causa disso. Desistem da tadalafila e muitas vezes desistem de tratar a disfunção erétil, simplesmente porque não sabem o que fazer com os efeitos colaterais. Mas será que precisa ser assim? Será que existe alguma forma de contornar esses efeitos sem precisar jogar o remédio fora? É exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. A tadalafila é um dos remédios mais utilizados para tratar a disfunção erétil. Mas como todo medicamento, ela tem efeitos colaterais. Mas se você quer aprender um pouco mais sobre isso, se quer entender quais são esses efeitos, o que fazer quando eles aparecem e qual é a única contraindicação absoluta para o uso da tadalafila, fica comigo até o final desse vídeo. Vamos juntos! Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva agora e ative as notificações para receber o conteúdo que eu preparo para você semanalmente. Deixe o like também, isso ajuda outras pessoas a encontrarem esse conteúdo. Antes de falar dos efeitos colaterais, a gente precisa entender rapidamente como a tadalafila funciona e o que ela faz no corpo. Porque quando você entende o mecanismo de ação, os efeitos colaterais começam a fazer muito mais sentido. Ela age como um vasodilatador. Ela relaxa os vasos sanguíneos, ela abre as artérias e facilita a passagem do sangue. E isso ajuda você a ter uma ereção e durar mais tempo. Ela não abre os vasos sanguíneos somente da região íntima. Ela abre os vasos sanguíneos do corpo todo. É exatamente por isso que surgem os efeitos colaterais. O segredo não é evitar todo o efeito colateral. O segredo é saber o que fazer quando eles aparecem. E é exatamente isso que você vai aprender agora. Os 5 efeitos colaterais mais comuns são dor de cabeça, rubor facial, congestão nasal, dores musculares e má digestão. O quarto efeito colateral mais comum é a mialgia, que são dores musculares. E por que acontece? A tadalafila dilata os vasos sanguíneos da musculatura esquelética, os músculos do seu corpo. Braços, pernas, costas. Com a vasodilatação, o fluxo sanguíneo para os seus músculos aumenta. Em algumas pessoas, esse aumento de fluxo pode causar esse desconforto de dor, peso. E essas dores podem surgir entre 12 e 24 horas após o uso do medicamento e durar até 24, 48 horas. Cerca de 5 a 10% dos usuários relatam essas dores musculares. É um dos efeitos colaterais mais característicos do uso desse medicamento, até porque o uso dos outros medicamentos dessa mesma classe causam menos dores musculares. E o que fazer? Primeiro, não confunda com outra coisa. Se você treina ou fez algum esforço físico no dia anterior, pode ser que a dor não seja do remédio, mas se a dor simplesmente apareceu após você tomar a tadalafila e aparece principalmente nas costas e nas pernas, então provavelmente seja efeito colateral do remédio. Segundo ponto, hidrate-se bem. A hidratação ajuda a diminuir a intensidade da dor, seja qual for a causa. Terceiro ponto, use analgésicos sob orientação. Paracetamol ou dipirona podem ajudar. E evite anti-inflamatórios sem orientação médica, pois podem interagir com a tadalafila ou mascarar outros problemas. Quarto, ajuste de dose. Mais uma vez, dose menor, menos efeito colateral. Quinto, considere o uso diário de 5 miligramas. Aqui vai uma dica importante. A tadalafila de 5 miligramas tomada diariamente, em vez de tomar a de 20 miligramas de uma vez,
costuma causar menos efeitos colaterais. Por que isso acontece? Porque a concentração do remédio no sangue é mais estável. Não tem aquele pico alto que acontece com a de 20 miligramas. Converse com seu médico sobre essa possibilidade. Quinto efeito colateral mais comum é a dispepsia, aquela sensação de má digestão, estômago pesado, azia, refluxo. Por que isso acontece? Você já sabe, vasodilatação. O trato intestinal, estômago, é altamente vascularizado. Quando a tadalafila dilata os vasos, o fluxo sanguíneo no estômago aumenta. E esse aumento pode causar uma sensação de estômago cheio, desconforto, queimação e até refluxo. Cerca de 3 a 10% dos usuários relatam este tipo de desconforto. E o que fazer? Primeiramente, tome o remédio após uma refeição leve. Segundo, evite alimentos gordurosos. Terceiro, converse com seu médico sobre antiácidos. Quarto, ajuste de dose. E quinto ponto, se for muito desconfortável e intensa essa dispepsia, considere o uso de outros medicamentos. É importante você saber sobre interações medicamentosas. A tadalafila pode interagir com nitratos. Alfa-bloqueadores são remédios para a próstata, como a tanzulosina, doxazosina. Eles juntos podem causar queda excessiva da pressão arterial. Alguns antibióticos ou antifúngicos podem aumentar ou diminuir o efeito da tadalafila. Álcool pode potencializar a vasodilatação e piorar os efeitos colaterais. É muito importante que você informe ao seu médico todos os remédios que você toma, até aqueles que não precisam de receita. Agora, a única contraindicação absoluta é uma situação onde o paciente, em hipótese alguma, deve usar a tadalafila são os pacientes que usam nitratos orgânicos, os chamados vasodilatadores coronarianos. E o que são nitratos? Nitratos são medicamentos usados para tratar angina no peito, aquela dor no peito causada por falta de sangue no coração. Exemplos: mononitrato de isosorbida, nitroglicerina, isordil, monocordil, nitroder, etc. Esses remédios dilatam as artérias do coração, as coronárias, para chegar mais sangue no músculo cardíaco. E por que não pode tomar junto com a tadalafila? Porque os dois dilatam os vasos sanguíneos. Nitrato mais tadalafila, vasodilatação excessiva. E o que acontece? A pressão arterial pode cair a níveis perigosíssimos. O paciente pode ter tontura, AVC, desmaio, até o infarto. É uma interação grave e potencialmente fatal. Se você teve um infarto no passado e não faz uso de nitrato, e se seu cardiologista liberou, você pode tomar tadalafila. Existem situações onde a tadalafila também precisa de uma avaliação médica. Ela pode ser usada, porém, com cautela e sob orientação médica. Em casos de insuficiência hepática grave, insuficiência renal, pressão arterial muito baixa, uso de remédios para a próstata, nesses casos o seu médico irá avaliar, ajustar a dose ou escolher outro medicamento. Uma dúvida que eu tenho observado muito comum é se pode utilizar a tadalafila para melhorar o desempenho na academia? E a resposta é não. A tadalafila não foi feita para isso. Ela não melhora o ganho de massa muscular. Ela não aumenta a força. Ela não melhora o condicionamento físico. O que ela faz é dilatar os vasos sanguíneos. E isso pode dar uma sensação de músculo mais cheio de sangue. Mas isso é um efeito temporário e que não se traduz em ganho de performance. Além disso, há riscos e pode causar efeitos colaterais desnecessários. Tolerância, aí quando você precisar usar, o remédio pode não fazer o efeito desejado, pode mascarar problemas de saúde que precisam de diagnóstico. Se você toma tadalafila agora para academia, sem precisar, desenvolve a tolerância. E o que acontece? Daqui a alguns anos, se você precisar usar o medicamento, ele já não vai mais ter o efeito desejado esperado, porque o seu corpo se acostuma com o medicamento e o efeito diminui. E você vai precisar de doses cada vez maiores
para atingir o efeito desejado. Vou deixar aqui um resumo com as principais recomendações para quem usa Tadalafila ou para quem pretende começar a usar. Primeiro, converse com seu médico antes de começar a usar. Não compre por conta própria. 2. Informe ao seu médico todos os remédios que você toma, incluindo os de uso contínuo, os de uso eventual e os que não precisam de receita. 3. Se você usa nitrato para o coração, não tome Tadalafila, é proibido. 4. Comece com a menor dose possível. Se 5 miligramas funcionar, ótimo, senão seu médico ajusta. 5. Se tiver efeitos colaterais, não desista. Ajuste dose, troca de horário, uso diário, existem soluções. 6. Não use Tadalafila para academia. Ela não foi feita para isso. E você pode criar tolerância desnecessária. 7. Se tiver uma ereção que dura mais de 4 horas, vá ao pronto-socorro. Priapismo é raro, mas é emergência. 8. A Tadalafila não vicia, mas a dependência psicológica pode acontecer. Muitos homens acham que não conseguem sem o remédio, mas muitas vezes conseguem sim, com o tratamento adequado da causa. Você aprendeu hoje que a Tadalafila é um vasodilatador, ela funciona muito bem para disfunção erétil, mas não consegue ser específica somente para o órgão genital. Os 5 efeitos colaterais mais comuns são dor de cabeça, rubor facial, congestão nasal, dores musculares e má digestão. Existe uma única contraindicação absoluta: o uso de nitratos, que são remédios para angina do peito. A maioria dos efeitos colaterais pode ser manejada. Ajuste de dose, uso diário, hidratação, alimentação leve. Se os efeitos forem intoleráveis, existem alternativas. Outros medicamentos da mesma classe, como sildenafila, vardenafila, avanafila. A Tadalafila não é para academia. Use apenas para o fim a que se destina e com orientação médica. Se você está pensando em começar a usar Tadalafila ou já usa e sofre com efeitos colaterais, não desista. Converse com seu médico. Converse com seu farmacêutico. Existem muitas estratégias para fazer o tratamento funcionar para você. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor os efeitos colaterais da Tadalafila e o que fazer com eles, compartilhe com alguém que também precisa saber disso. Muitos homens sofrem em silêncio com efeitos colaterais e simplesmente param com o tratamento sem saber que existem alternativas e solução. Você pode ser a pessoa que leva essa informação para um amigo, um familiar. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o like. Isso ajuda o algoritmo a mostrar esse conteúdo para mais pessoas. Se você tiver dúvidas sobre o que eu falei ou sobre qualquer outro medicamento, escreva nos comentários. Estou aqui para responder o máximo que eu puder, dentro das minhas atribuições como farmacêutica. Lembre-se, este conteúdo é informativo e não substitui a avaliação profissional. A decisão de usar, ajustar, suspender qualquer medicamento deve ser feita pelo seu médico. Um grande abraço, até o próximo vídeo e tchau, tchau.